Oi, gente, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa série Caminhos da Aprovação. Eu sou a professora Meriane e trabalho há mais de 3 décadas aprovando jovens com milhares de aprovações em medicina. Um beijo para você que está aqui essa noite. E o nosso tema é um tema quentíssimo. Qual é? Matéria atrasada. Causas e consequências para o vestibulando. Na verdade, matéria atrasada é algo que como era que eu diria? Matéria atrasada queima muitos neurônios, faz o estudante ficar sem respiração. Primeiro, você fez um cronograma de estudos, né? Tava dando tudo certo. Até que um dia as coisas saíram do planejado e você ficou com matéria acumulada. A pergunta que vem à sua mente é: e agora, o que fazer? Então a gente vai poder abordar isso. Primeiro, você tem que entender que o tipo de problema, qualquer que seja problema, é normal na vida de qualquer estudante, tá certo? Atrasar matéria é normal até para aqueles estudantes mais organizados, mais disciplinados. Eles acabam saindo do prazo de vez em quando. Então, não se sinta culpado. Também não adianta se desesperar, tá certo? Com calma, com planejamento, é possível colocar a matéria em dia. Mas vamos lá. Há 3 grandes pontos que são os geradores da matéria atrasada. Primeiro grande ponto: falta de planejamento e falta de gerenciamento do tempo que você tem disponível. Outras vezes, procrastinação. Débora colocou sobre isso. Procrastinação. Ficar deixando para depois. Quando você vê, tá bola de neve. Mas quem estuda o dia todo e mesmo assim tem matéria atrasada? Você não pode dizer que um estudante que tem uma carga horária de estudos, né, bem densa, está procrastinando. Não. Ele tem uma carga horária de estudos densa e mesmo assim atrasou matéria. O que aconteceu? Ele não está tendo um planejamento, um cronograma. E também ele está estudando com técnicas erradas. Às vezes, muito estudo quantitativo e pouco estudo qualitativo. E isso gera matéria atrasada. Gasta muito tempo estudando, mas tem baixa qualidade de aprendizado que às vezes está muito cansado. Às vezes, achar que para estudar e para aprender alguma coisa tem que estar fazendo um monte de resumo e fazendo verdadeiros livros e não resumos. É um motivo. Achar que ele só vai conseguir entender matemática ou física se ele resolver 40 questões do mesmo raciocínio. Para que resolver 40 questões do mesmo raciocínio? Às vezes é muita quantidade e baixa qualidade. E aí, quando você estuda excessivamente quantidade e não qualidade, mesmo assim, sem procrastinar, você pode estar vivenciando esse atraso crônico de matérias. Sempre a sensação de que uma bola de neve, que não vai parar. Aí eu quero te dizer, como evitar matéria atrasada? Tem jeito? Tem sim. Óbvio que tem. Estudar com um cronograma e com horário de estudos compatível. É preciso, eu sempre digo que o seu planejamento, ele precisa ser real e executável. Não adianta planejar 6 horas de estudo se na prática você vai aguentar estudar 2 ou 3 horas. Então tudo começa que você precisa ter um planejamento real e executável, tá? Caso você só estude, a minha dica é que você precisa manter pelo menos de 4 a 5 horas de estudo por dia, tá certo? Em turno oposto
à sua escola ou ao seu cursinho, tá? 4 a 5 horas de estudo. E você precisa, na sua jornada diária, manter tempo de descanso, tempo de dormir, tempo de lazer, tempo de atividade física, tudo que otimiza os processos de eficiência cerebral, tá certo? Agora, se você estuda numa escola de tempo integral, né? Várias escolas são de tempo integral, ou você faz cursinho e trabalha um turno, por exemplo, aí você tem que estudar 2 horas por dia, de segunda a segunda, tá? Porque aí, como o seu tempo dia é menor, você precisa utilizar parte do final de semana para estudar também. Mas eu digo que tem 2 fatores que também são desencadeadores de matéria atrasada. O primeiro eu já coloquei, procrastinar. O segundo, aquele estudo que é muito em quantidade e baixo em qualidade. Termina atrasando matéria. Porque quer fazer 100 questões de funções. Para quê? 30 já estava em bom tamanho, 20 já estava em excelente quantidade para um tema, tá? Às vezes o aluno, ele fica assim, ele tem um professor de química ou de biologia ou de história ou de geografia que ele super admira. E ele quer aprender nota de rodapé. Ele quer saber química, ou às vezes mais química do que o professor. Aí ele estuda o material do cursinho ou da escola. Aí ele vai para a internet. Aí ele assiste 2 videoaulas do tema. Aí ele fica rodando em círculos. É administrando mal o tempo. É usando mal o tempo. Siga uma estrutura de estudo. Seja o seu livro, o seu módulo, o seu professor. E não tenha necessidade, compreenda raciocínios. Não nota de rodapé. Não frases inteiras. Você não vai conseguir. Senão você fica com a sensação que não aprendeu e fica voltando. E aí, voltando, você vai atrasando. Você tenta reaprender tanto o que não é preciso aprender que você atrasa. Porque você está com a síndrome de ser igual a todos os professores. Você é estudante. Se você atingir 85%, 90%, às vezes 70% de alguma disciplina, isso já vai fazer você passar e passar bem. E outra coisa, não queira fazer. Fazer questões é muito importante. Estudar teoria é muito importante. Mas nem na teoria você tem que fazer resumo de tudo. Não existe essa regra que só quem aprende é quem faz resumo. E nem na hora de resolver questões, você precisa fazer 100 questões. Esgotou as questões do módulo. Não, você tem que ter ainda, pegar mais questões de site, porque você tá com a sensação de que fez poucas questões. É aquela história. Processos quantitativos não quer dizer rendimento qualitativo. Ok, eu já botei aqui vários motivos que fazem você atrasar a matéria. Então, a primeira coisa é identificar a causa do atraso para estancar. Sabe quando um paciente tem uma hemorragia? É preciso primeiro estancar a hemorragia. Depois, dar um jeito de fazer transfusão, de fazer outros processos. Mas tem que estancar a hemorragia. Então, você precisa estancar o que está fazendo você atrasar a matéria. É seu planejamento de estudo? É seu horário de estudo? É seu jeito de estudar? É suas técnicas de estudo que não estão eficientes? Ou é a procrastinação, que é o não estudo? Então, estancado isso, vamos lá. E aí, professora, como eu posso fazer para colocar a matéria em dia? Primeiro passo. Você precisa dar prioridade à matéria atual. Tudo que está atrasado, você lista. E você vai fazer um planejamento para colocar esses atrasos, o que ficou para trás, o que está atrasado em dia. Então, o primeiro passo é começar a estudar a matéria atual. E depois, você vai colocando o que está atrasado em dia. Porque se você ficar sempre voltando, indo lá para o começo, qual é a consequência? É que você nunca vai conseguir acompanhar a matéria do dia. Você vai ficar sempre atrasado. Então você tem que... Não, tudo bem, eu tô aí com 15 dias de atraso por algum motivo. Sei lá, teve chikungunya, teve Covid, um tempo de um monte de pandemia, de epidemia. Acontece tudo isso. Então, comece, né, a colocar
o atual, não volte atrás para estudar matéria atrasada, mas continue os estudos atuais e no seu plano de estudo, você vai reservar tempo para ir posicionando matérias atrasadas, tá certo? Eu até digo que na sua semana você precisa reservar 60% a 70% do seu tempo de estudo para o conteúdo atual e encaixando os atrasos em 30% desse tempo. Você vai fazendo pequenos encaixes para vivenciar o atraso, tá? Para vencer, na verdade, o atraso, não é? Vivenciar o estudo daquilo que ficou atrasado. Então, olha lá, eu quero conversar uma coisa bem importante aqui. Muitas vezes, a matéria atrasada, ela é consequência de procrastinação, de deixar tudo para depois. Então, por favor, anota isso que eu vou te dizer no seu coração. Anota no seu coração. Não pare de estudar a matéria presente para colocar em dia a matéria atrasada do passado. Porque isso não vai lhe dar sempre uma sensação de que você não está andando. Então anota no teu coração. Coloca a matéria do presente em dia. Faz um cronograma de colocar a matéria atrasada. Continua estudando a matéria atrasada de forma paralela. Tá certo? De forma paralela. Em pequenas doses. E não tenha medo. Se você parar de procrastinar e se você estudar com técnicas corretas, pelo tempo correto, você vai estancar o atraso. Aí vamos lá, eu quero também que você guarde uma dicasinha de ouro aqui do Sinapse Mentoria. Aproveita recessos e feriados. Tipo, vai ter um feriado de Semana Santa, vai ter um feriado, um recesso de São João. Sei lá, não sei qual é o momento que você está atrasado. Qual é o momento do ano que você está atrasado. Ah, Meriane, se eu for estudar na Semana Santa vai ser pecado. Não, gente, pecado é desejar mal ao próximo. Estudar matéria atrasada nunca vai ser pecado, porque você vai estar ajudando você mesmo. Tá certo? Então não tem pecado nisso não. Pecado é fazer maldade. Então estudar não é fazer maldade com ninguém, então não é pecado. Então você aproveita recessos, feriados, um pouco final de semana. Também não queira tirar matéria atrasada. Tipo, você tem um mês de atraso, sei lá, 15 dias de atraso. E você quer que um sábado e um domingo da sua vida você tire todo esse atraso. Não vai dar. Então você precisa ter consciência do atraso, estancar o atraso e tirar o atraso pouco a pouco. Isso dá certo. Já vivenciei isso muito com os meus alunos, que eu oriento, digo como fazer, e eles seguem, fazem, vencem o atraso e são aprovados. Tá certo? Uma outra coisa que é importantíssimo, tá? É que você precisa se dedicar ao máximo nesse ano, que é o seu ano de vestibular. Eu digo até que o estudante, ele tem que ter essa consciência de que se ele decidiu por medicina, que é a carreira mais concorrida, medicina é sim para você, medicina é para qualquer pessoa que estuda organizado, que estuda com técnica, que não fica procrastinando. Mas, exatamente, você precisa manter constância. Constância e o resultado vem. Eu sempre digo que com equilíbrio, com constância, é possível não só ficar em dia com a matéria, como também chegar muito bem preparado no Enem. Atenção! Com equilíbrio e com constância, tá? São 2 pontos. Com equilíbrio e com constância, é possível não só ficar em dia com a matéria, estancar os atrasos e chegar muito bem preparado no Enem. Gente, para você, eu tô falando para você. Decisão, foco e disciplina são as 3 chaves para o sucesso no Enem. Para você tirar a nota que você quiser e para escolher a faculdade que você quer passar. Decisão, foco
e disciplina. Você precisa também de estudar com técnica, com organização, equilibrar tempo de lazer, equilibrar o sono para o cérebro se manter bem e aprender rápido e não gerar matéria atrasada. E ter supervisão em todo esse processo. Ter alguém que te indica o caminho. Isso é importante, tá? Quando você está num cursinho, quando você está na escola, você é terceiranista, tá? Ou você já está, sei lá, no seu primeiro ano de cursinho, segundo, terceiro, não importa. Atenção pro que eu vou dizer. Quem faz mal feito alguma coisa, tem que fazer 2 vezes. Então, se você está no seu ano de estudo, se sua profissão é ser estudante, faça bem feito. Faça bem feito. Para não ter que fazer N vezes. Se você senta para estudar e estuda bem, estudou bem feito. Não vai precisar ficar retomando tanto. Aquele tema vai estar dominado. Você vai precisar de revisões curtas. E se você não passar agora, mas você fez bem feito, você está no ano de estudo. Você fez tudo perfeito. Fez o seu melhor. E mesmo assim chegou lá no resultado final e não deu para passar. Mas certamente você avançou na nota. Você deu passos. Ou passo. Ou dou passos. Sim. Ou você atinge sua nota de passar, ou você deu passos para ficar mais próximo à sua aprovação. Esse é o grande segredo. É fazer bem feito. Porque o fazer bem feito vai lhe deixar mais próximo da aprovação. Ou vai lhe conduzir à aprovação. E pense. Cada vez que você for procrastinar, eu não estou falando de descanso não. Descanso você precisa ter. Mas eu estou falando em parar para procrastinar. Era horário de estudo, já tinha descansado, mas decidiu ficar descansando. Nem está cansado, decidiu ficar no celular. O celular não é descanso? É procrastinação pura. Saber da vida de ninguém nas redes sociais vai mudar sua vida. Cuidar da sua vida, isso sim, muda a sua vida. Faz sua vida ser melhor. Porque, gente, por favor, você, pense na recompensa. A sua alegria de ver seu nome na lista de aprovação. A alegria de sua família. Mas principalmente a sua alegria, porque é você que está realizando um sonho. Vamos combinar? Pegue aí uma folha de papel em branco. Tá? Pega uma folha de papel em branco. Faz uma tabelona do tamanho do mundo. Tá? Todas as listas. E organize o seu horário. Esse é o primeiro passo para você não atrasar. Você precisa considerar seus compromissos nessa ordem que eu vou dizer. Seu horário de aulas no cursinho ou no colégio. Seu horário de refeição. Seu horário de dormir. Porque isso faz parte do seu horário de estudo. Meriane, horário de dormir. Parte do horário de estudo? Sim. Sem dormir, seu cérebro não mantém eficiência de aprendizado. Dormindo pouco, seu cérebro fica péssimo. Fica um motor falhando. Memória falha. Você estuda um tempão e aprende esse tantinho. Tá? Então, organize. Organize suas aulas todas. Coloque seu horário de refeição, de deslocamento, seu horário de dormir. Você vai perceber que vai ter sobrado tempo quando você colocar esses pontos. Horário de aulas, no colégio, no cursinho, horário de deslocamento, refeição, horário de dormir. E eu tô falando de 8 horas de sono, tá? Tô falando de 6, não. Você vai ver que sobrou tempo. É nesse tempo que sobra que você vai colocar seu horário de estudo, seu horário de lazer. Cérebro precisa de descanso, tá? Assistir sua série favorita. Não precisa maratonar a série num dia só, não. Vai assistindo um pouco a cada vez. Atividade física, massa, descansa. E nesse tempo, eu tenho certeza de uma coisa.
vai ter horário para possíveis atrasos. Tem horário livre. Você vai deixar horário livre. Um horário para possíveis atrasos. Aí sim, quando você atrasa alguma coisa, porque naquele dia precisou ir no dentista, alguma coisa assim. Ou porque você teve alguma outra coisa, tá? Demorou mais tempo estudando uma matéria X do que você tinha se organizado, se planejado. Você tem lá, todo dia, tá? Uma janela ou várias vezes na semana, horários para possíveis atrasos. Você tendo um horário que eu chamo de horário real e compatível, isso é o primeiro passo de um planejamento. Do planejamento que vai te permitir estudar os 692 conteúdos da matriz do Enem. A matriz de referência do Enem tem 692 conteúdos. Um abraço, bem grande, bem apertado. Beijo!